Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos André e Ana Paula, que estão celebrando 15 anos, de matrimônio hoje, o Frei vai dividir a homilia em 3 momentos, para a gente não ficar perdido. Primeiro, logicamente, um pouquinho do Evangelho. Do Evangelho, o Frei faz a ponte na vida e a pessoa de São Pio de Petreutina, Padre Pio, grande santo franciscano. E no final, a mensagem de Padre Pio, São Pio, para todos nós hoje, tá bom? Então vamos começar. No Evangelho, até Herodes, que era mau, ficou impressionado com Jesus. Ele disse: nossa, quem é esse homem, Jesus, Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas, aquilo que ele é, aquilo que ele faz? E procurava ver Jesus. Até Herodes ficava encantado, admirado, por Jesus. Aí nos faz pensar, e nós cristãos, será que as pessoas ao nosso redor também ficam admiradas conosco? As pessoas querem procurar ver a cada um de nós, como cristãos, testemunho, E hoje nós celebramos um grande santo que também em vida causava muito espanto, admiração e encantamento, que é São Pio de Petreutina, conhecido mais por Padre Pio. Quem é devoto de Padre Pio, levanta a mãozinha aqui. Isso. São Pio de Petreutina, ele nasceu em São Giovanni Rotondo, na Itália, 1887, faleceu em 1968, E Ordem dos Frades Menores, franciscano, só que ele era capuchinho, Desde pequenininho, o Padre Pio tinha muita devoção ao próprio Jesus, a Nossa Senhora, mas de modo especial ao seu anjinho da guarda. Desde criancinha até o dia que ele morreu, ele conversava com o anjo da guarda, assim como se conversa com um amiguinho, com uma pessoa. O anjo da guarda protegia ele fisicamente, É o grande companheiro de Padre Pio. O Padre Pio sofria de muitas doenças extraordinárias e sobrenaturais, inexplicáveis pela medicina. Ele sentia fortes dores no peito, fortes dores de cabeça, fortes dores de estômago e principalmente de vez em quando ele tinha febres altíssimas que estourava aquele aparelhinho de mercúrio. No meu tempo era de mercúrio, Vocês também? Vocês ainda têm em casa de mercúrio? Hoje em dia é de bateria, digital, No meu tempo era de mercúrio. Os médicos colocavam no sovaquinho do Padre Pio, assim. Quem estava, explodia. A febre do Padre Pio era acima de 50 graus. Acima de 50 graus, que para a medicina é impossível a pessoa continuar viva, tá bom? Só para ver a sobrenaturalidade da cruz da enfermidade dele. Desde pequenininho, o Padre Pio sempre sofreu a perseguição e as insídias do demônio, E o demônio sempre aparecia para ele em forma de cachorro, em forma de cão, latia para ele. Ele sofreu, o maligno, ele pode infligir a cada um de nós 4 tipos de malefício. A primeira, que é a mais grave, raro, mas acontece, que é a possessão diabólica. A outra
é a obsessão diabólica, que o demônio incute na nossa cabecinha pensamentos obsessivos até levar ao suicídio. Obsessão diabólica. O terceiro é infestação diabólica. O demônio consegue se infestar em objetos, casas, animais, tá bom? Infligir nós com doenças e assim por diante. Infestação diabólica. O quarto malefício do maligno é raro, mas acontece em alguns santos, que nós chamamos de vexação diabólica. Isso é lógico, a permissão divina. O que é vexação diabólica? É quando a pessoa é agredida fisicamente pelo maligno. Padre Pio sofria vexação diabólica e muitas vezes ele tinha que ser levado ao pronto-socorro do hospital para levar pontos, porque o espírito maligno agredia ele fisicamente, né? Ele rezava Santa Missa, a missa dele levava 2 horas, 3 horas. Então, ele rezava com tanta devoção que ele sentia as dores e o sofrimento no corpo e na alma do Calvário de Nosso Senhor durante a missa, né? E lotava a missa dele, a devoção com que ele rezava a Santa Missa, tá bom? E também era o mártir do confessionário, ficava horas no confessionário, igual São João Maria Vianney, nem tinha tempo de comer. Muitas pessoas da Europa toda iam confessar com o Padre Pio, ficava horas. Mas ele tinha uma característica especial. Muitas vezes, na confissão, ele ficava bravo com o penitente, né? E muitas vezes ele negava a absolvição e expulsava o penitente do confessionário. Aí o penitente saía assustado e com medo, assim, saía correndo do confessionário. Só que Padre Pio fazia isso por caridade. Ele sabia que o penitente no dia seguinte ia retornar convertido. Então, todas as pessoas que ele fazia isso, bravo, voltavam no dia seguinte, aí convertido e arrependido, uma contrição perfeita, tá bom? O Frei Roberto não faz isso por enquanto, então vocês podem confessar comigo, Freiano. O Frei nunca vai ficar bravo com vocês, nem expulsar, porque eu não sou santo ainda. São Pio é santo, ele podia fazer isso. Eu ainda não sou, então eu trato bem todo mundo lá. Então não precisa ficar com medo do Frei Roberto, viu? Tá bom? Agora, os dons sobrenaturais do Padre Pio. Olha quantos dons extraordinários Deus concedeu a uma pessoa só. Primeiro, ele recebeu as estigmas, as chagas de Nosso Senhor. Nosso Senhor falou que ele não morreria com as chagas. E realmente, antes de ele morrer, as chagas sumiram. Tá bem? Aconteceu isso mesmo. Ele tinha o dom, igual São Frei Galvão, ele tinha o dom da bilocação. Bilocação, era visto em 2 lugares ao mesmo tempo. São Frei Galvão tinha isso, Santo Antônio de Pádua tinha isso. Ele tinha o dom da intuição divina. Ele intuía aquilo que poderia acontecer, aquilo que estava dentro do coração. Premonição divina, que é semelhante, né? Ele tinha também um dom de conhecer o íntimo do coração das pessoas. Muitos penitentes iam se confessar com ele e ele já sabia todos os pecados da pessoa, tá bem? Tem um filme muito bonito que o papai do Padre Pio estava prestes a morrer já no leito. Aí o Padre Pio vai atender sua confissão, fazer a unção dos enfermos, seu próprio papai, né? Aí na confissão o papai confessa, só que faltou alguns pecadinhos, papai não contou. Aí Padre Pio, como conhecia o coração das pessoas, ele foi falando: papai, você se lembra que você fez isso? Aí o papai: fiz isso. Então pede perdão. Você se lembra que você fez isso? E o papai: perdão. Aí finalmente Padre Pio conseguiu deixar o coraçãozinho bem puro do papai. E o pai dele faleceu no dia seguinte, já foi para o céu direto, né? Bom, então ele tinha um conhecimento do coração das pessoas. E tem um fenômeno que o Padre Pio também tinha, que ele exalava perfume de santidade. Vocês sabiam disso ou não? Tem alguns santos que têm, existe um nome científico para esse fenômeno dos santos. A pessoa, sem usar desodorante, sem usar perfume, exala um perfume natural que sai do próprio corpo.
alguns santos têm esses dons, que a gente chama perfume de santidade. Então, às vezes, chegava perto do Padre Pio, exalava perfume de rosas. Só que não era nada dele, desodorante nem perfume. Era o próprio corpo dele que exalava esse perfume agradável de santidade, tá bom? Ele tinha o dom, logicamente, do exorcismo. Muitas pessoas eram exorcidadas por ele. Ele tinha uma batalha muito grande contra as tentações e as tintas do maligno. Quando vocês tiverem problemas espirituais, malefícios espirituais, invocam sempre Padre Pio. Tem um padre exorcista já falecido, inclusive acho que foi essa semana que celebrou a morte dele, faleceu há 2 a 3 anos atrás. É o grande nome do exorcismo mundial, presidente da Federação Internacional dos Exorcistas, chamado Padre Gabriele Amorth. Alguém já ouviu falar? Padre Gabriele Amorth. Então, ele conta nos seus livros que nos ritos de exorcismo, aí conversando com o próprio demônio, muitas vezes o demônio falava que o demônio tem pavor de 2 santos, pavor, pode nem falar o nome, que é justamente São João Paulo II e Padre Pio. Então, problemas espirituais invocam a intercessão de São Pedro e Pietreutina também, tá bom? Dom do exorcismo. E para terminar, depois que ele morreu, abriram o caixãozinho dele, e a surpresa, o corpo dele estava incorrupto. Alguém já viu na internet a foto do Padre Pio incorrupto? O corpo está bonito ainda, né? Isso. Então, muitos dons sobrenaturais numa pessoa só, tá bom? E assim por diante. E finalmente, para terminar, a mensagem de hoje que Padre Pio nos ensina. A mensagem de Padre Pio é o seguinte: como é que pode, numa pessoa só, acumular-se tantos dons sobrenaturais extraordinários, tantos dons de santidade, numa pessoa só? Acho que nenhum outro santo da Igreja Católica tem tantos dons sobrenaturais num santo só, numa pessoa só. Padre Pio é a síntese de todos os dons que existem, né, extraordinários de Deus, de santidade, dons sobrenaturais. Então, tantos dons sobrenaturais numa pessoa só. Por quê? E aqui está a mensagem de hoje. Primeiro, para que olhando Padre Pio, possamos buscar sempre as coisas do alto. Buscar sempre as coisas do alto. E segundo, por que tantos dons sobrenaturais numa pessoa só? É para dizer o seguinte, para dizer que Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.